somos sepultados juntamente com Cristo. Os chamados cristãos têm promovido por anos uma mentira sobre a vida eterna que provém de Deus, e enganaram milhões de pessoas ao redor do mundo com isso, mesmo sem lhes mostrar prova alguma disso. Portanto, estão promovendo uma vida eterna falsa e fictícia, já que Deus não lhes deu instruções para falar sobre isso às pessoas. Nem lhes mostrou nenhuma evidência que comprove a existência e veracidade da vida eterna da forma como eles a promovem. Isso é o que acontece quando não se conhece a verdade e o mistério de Deus, Pai e de Cristo, começam a inventar coisas segundo o raciocínio humano que nada tem a ver com a sabedoria de Deus. Eles interpretam que a vida eterna, tradicionalmente, se refere a que a vida continua depois da morte, que é uma qualidade de vida que começa na terra e continua no céu. E sem nenhum fundamento válido, usam como referência o que diz em Romanos 6,4, quando o fato é que não têm nem ideia do verdadeiro significado desse ou de qualquer outro versículo. Diz em Romanos 6,4: somos sepultados juntamente com Cristo para a morte, pelo batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus Pai, assim também nós andemos em vida nova. Se você observar esse versículo com os olhos do verdadeiro Cristo, verá que não tem nada a ver com uma morte física, como os religiosos quiseram nos fazer acreditar. A glória de Deus Pai é sua sabedoria, e é isso que Ele deu a Cristo para que vivesse em uma nova vida, no Espírito Santo, e não mais segundo a carne. Quando se tornou igual a todos, para poder ser a suma sacerdotisa que pode se compadecer de nós, e é nessa nova vida que Cristo nos chama a andar. Já que Cristo é aquela que nos precede em tudo e é nosso bom exemplo a seguir. Portanto, a verdadeira ressurreição de Cristo jamais ocorreria depois de morrer fisicamente. Isso pode ser confirmado justamente com todos os versículos que rodeiam esse único versículo. Diz: porque se fomos plantados juntamente com Cristo na semelhança de sua morte, assim também o seremos na de sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu foi justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Cristo, sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não se ensenhoreia mais de Cristo. Porque quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que o obedeçais em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos vós mesmos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não se ensenhoreará de vós, pois não estáis debaixo da lei do homem terreno, mas debaixo da graça, através da vida de Cristo, quem pode ser vista cara a cara hoje, e é Cristo Lisbeth. Está claro que para adquirir a vida eterna de Deus, você deve escutar a sabedoria que flui da boca da própria Cristo, e ter o seu exemplo para seguir para que possa ser ressuscitado dentre os mortos, como ela foi ressuscitada. Assim, Deus Pai ressuscitou a sua Cristo e lhe deu uma nova vida. E não como os chamados cristãos afirmam mentindo, de que foi uma ressurreição física dos sepulcros, como zumbis ou fantasmas. Participar da ressurreição de Cristo é ser despertado ou iluminado para sair da escuridão na mente. É sair da ignorância de pensar com a inteligência humana, a qual não pode perceber o que fala a Espírito Santo. É chegar a não pensar mais como um mortal, mas como um imortal que julga todas as coisas, assim como o faz Cristo Lisbeth, segundo a sabedoria de Deus Pai. E, portanto, subjugar a mente carnal, o corpo, todo o ambiente e tudo o que se move sobre a terra. Isso é alcançado ao morrer para a mente terrena, para todos os seus desejos enganosos.
Essa é a verdadeira morte da qual Cristo participou para ser a primeira na criação espiritual de Deus e a mãe espiritual, que faz filhos para Deus. Por isso, todos os que morrem como Cristo Lisbeth morreu, podem dizer com certeza que são participantes juntamente com Cristo em sua ressurreição e morte. E hoje são a prova que demonstra ao mundo inteiro que Deus Pai Melquisedeque é veraz, e que todo homem que se opõe aos ensinamentos de Cristo Lisbeth é um mentiroso. Nós somos os verdadeiros discípulos de Cristo e obtivemos a vida eterna de Deus, assim como Cristo a obteve de Deus Pai. Portanto, sem dúvida alguma, nossa vida eterna está escondida em Cristo Lisbeth. Não espere mais e aproxime-se confiadamente do seu trono de graça para aprender a sabedoria do céu de Deus, que te leva pelo caminho da terra prometida, e tome posse dela. Faça a prova e verá. Amém, aleluia.